Início da aula de treinamento resistido ou treinamento muscular. Realizaremos a aula prática desses exercícios. Muito importante trabalhar com um profissional qualificado, tá? Buscando o atendimento desse profissional de educação física. Inicialmente, realizaremos um aquecimento, uma forma aquecendo musculatura, tendões, articulações, evitar possíveis lesões. Após isso, iniciaremos com a execução de exercícios para grandes grupamentos musculares, tá? Seria o peitoral, dorsal, grande dorsal ou musculatura inferior. Após isso, iniciaremos exercícios para musculaturas de menores porte, como bíceps e tríceps. Recomendamos sempre grandes grupamentos musculares após pequenos grupamentos musculares, evitando assim lesões articulares ou lesões até de musculaturas menores, que seria exigido com muita carga no início do treinamento. Iniciaremos a aula agora prática dos exercícios aeróbicos e exercícios musculares. Primeiro momento, membro superior, realizaremos o exercício de supino reto, tá? Com barra. Tá? Exercício supino reto. Iniciaremos na posição deitada. Vamos levantar a posição, a perna para acomodar as costas da melhor forma possível. Seguramos na barra com uma angulação de 90 graus para iniciar o movimento. No movimento inicial, iniciaremos uma descida da barra, uma extensão de cotovelo para realizar o movimento final. Músculo principal, musculatura de peitoral, estabilizador no movimento, musculatura de ombro, tá? Musculatura secundária, deltoide anterior e extensores de cotovelos, tríceps braquial. Esse é o exercício de supino reto. Variações do supino reto dentro do primeiro movimento. Variação com pegada mais fechada. Acomodação do corpo ao banco. Exercício com uma pegada mais fechada. Movimento inicial de extensão de cotovelo. Descida abaixo do peitoral. Extensão de cotovelo. Trabalhamos o peitoral nesse movimento, só que realizamos uma maior ênfase no tríceps braquial, extensor de cotovelo. Ele terá uma ação maior nesse movimento. Tá? Dentre desses dois movimentos, executaremos agora erros mais frequentes na academia, tá? Que são onde o personal trainer deve procurar agir sobre o aluno. Tá? Deitada, posição que o aluno encoste os pés no chão, na região lombar ele faça uma curvatura. Esse movimento aqui é para ele conseguir fazer exercícios, né, de uma forma errada, só que ele consegue erguer mais pesos. Ele vai descer o movimento, a coluna vai estar torta, ele realiza o movimento. Nessa região, a musculatura estará toda torta, não terá proteção na região lombar, tá? Nenhuma proteção na região lombar, possível lesão. Outro erro muito comum é no movimento na descendência do movimento de supino reto, né? Ele diminuir a angulação e abaixar o cotovelo. Realizarei esse movimento agora. Iniciou o movimento, extensão de cotovelo, abaixou o braço, tirou toda a angulação do peitoral e voltou. Segundo erro mais comum é elevar o cotovelo. Risco muito grande para articulação de ombro. Extensão de cotovelo, diminuiu, ergueu o braço, voltou no movimento. Esses são dois erros muito comuns no exercício de supino reto. Agora iniciaremos o movimento de supino inclinado no aparelho. Tá? Segue o procedimento. Tá?
ajeitei a postura no banco, ajeite a coluna da melhor forma possível. Eu vou segurar a barra numa angulatura de 90 graus. Iniciarei o movimento com extensão de cotovelo, início do movimento, descendência, elevação com extensão de cotovelo. Músculo principal continua sendo o peitoral, com exigência um pouquinho maior em deltoide anterior. Tá? Execução do movimento de forma lenta e segura. Mesmos erros de execução do supino reto, continuando no supino inclinado. Tá? Mesmos erros, elevação de ombro, diminuição do ângulo de ombro, seriam os dois erros mais frequentes nesse exercício. Tá? Variação desse movimento: extensão de cotovelo, descendência até a metade da angulação, extensão de cotovelo, tá? Priorização de músculo tríceps braquial. Exercício de voador, tá? Um exercício muito comum no treinamento muscular, com ênfase no peitoral, tá? Ele é sinergista do movimento deltoide anterior e posterior. Iniciaremos o movimento, leve flexão de cotovelo, o seu cotovelo está na leve flexão dele. Iniciou, afastou os braços, parou no movimento embaixo, fecha o movimento. Dica muito interessante: esse exercício não deve fechar os pesos lá em cima, tá? Diminuindo assim o estresse em cima do ombro, tá? Sendo que esse movimento de fechar os pesos, tá? Não teria tanta ênfase no peitoral, que seria o músculo principal. O exercício inicia com leve abertura, realiza-se o movimento, término de movimento, iniciaria o movimento de fechar. Esse é um exercício que trabalha muito peitoral nas suas extremidades, tá? E trabalha com peitoral na sua parte medial também. Exercício muito interessante para trabalhar a parte medial do peitoral. Erros comuns nesse movimento: principal erro que causa lesões é a extensão total do cotovelo, cargas elevadas, tá? A amplitude maior do que o necessário, tá? Possível deslocamento do ombro. Erro comum: elevação no braço, tá? Estressando muito o deltoide anterior. Erro comum: diminuição do ângulo do braço, tá? Diminuindo a priorização do músculo peitoral, sendo que é o músculo que tem suas fibras musculares direcionadas ao ombro. Tá? Variação desse movimento: ele é feito com o braço, uma flexão de cotovelo maior, e ele realiza o movimento. Final de movimento, término de movimento. Final de movimento, término de movimento. Dica muito importante nessa variação desse exercício: não há movimento na flexão de cotovelo. O cotovelo deve ficar parado para realizar esse movimento. Variação do exercício de supino reto com halteres e supino inclinado com halteres. Musculatura segue a mesma do exercício com a barra. A diferenciação é o peso livre. Supino reto com halteres. Inicia o movimento, término de movimento. Inicia o movimento, término de movimento. Supino inclinado. Inicia o movimento, término do movimento. Inicia o movimento, término do movimento.
Nos exercícios de peitoral, dê muita importância à respiração. Não importa a respiração, puxando o ar, ou soltando o ar, ou inspirando e expirando da forma contrária. Não tem importância isso no movimento, o importante é a respiração. Evitar muito trancamento de glote, que é sem respirar no movimento, para diminuir a pressão arterial. Exercício muito importante na máquina, né? O professor, o personal trainer deve estar atento à angulação de cada aluno, tá? Respeitando a angulação de cotovelo, respeitando o banco, então deve respeitar todo. Cada aluno tem uma especificidade, cada aluno deve ter uma angulação e os aparelhos devem ser corrigidos. Iniciaremos agora o movimento, tá? Muito importante no exercício do voador é o cotovelo estar apoiado ao braço do equipamento. Tá? Movimento. Iniciar o movimento com um ângulo de 90 graus. Esse movimento iniciar os braços abertos. Fechamos o movimento. Tá? Término do exercício. Abertura do movimento, início do exercício, término do exercício. Exercício muito importante para a parte medial do peitoral. Exercício que trabalha o peitoral de uma forma mais medial, que aproxima o músculo da parte do externo, do osso do externo. Tá? Muito importante esse exercício. Variação desse exercício seria com pegada no aparelho, cotovelo em elevação, tá? Na mesma cotovelo, no mesmo ângulo do ombro, início do movimento, término do movimento, início do movimento, término do movimento. Exercícios com ênfase na musculatura de costas. Exercício de puxada vertical ou puxador atrás. Primeiro momento, o cliente deve se posicionar com os pés e se prender ao movimento, dando segurança ao movimento. Após isso, segurar o aparelho, tá? Iniciar com o braço estendido, realizar uma puxada atrás e elevar o peso. Iniciar, término do movimento, início do movimento. Exercício muito importante para a musculatura das costas, grande dorsal, romboides e musculatura de posterior de deltoide, tá? Trabalha muito serrate anterior e longuíssimo do dorso. Isso é um exercício muito importante para pessoas que têm problema de coluna, tá? Erros mais frequentes durante o exercício: anteriorização do cotovelo, isso devido ao aumento de carga que o cliente vai passar devido ao treinamento, ele vai aumentando as cargas, tá? E esse movimento vai causar uma lesão tanto no cotovelo como no deltoide anterior, possível tendinite ou epicondilite. Puxada com movimento atrás. Puxada com movimento com os cotovelos para trás. Mesma coisa, ele estaria lesionando ao passar dos tempos a musculatura de deltoide anterior, comprometendo assim os outros exercícios. Nessa puxada para trás é um exercício muito comum em academias e seria uma forma de roubar durante o exercício, né? Aumento de carga e o cliente não conseguiria suportar essa carga, não seria necessariamente ganho de massa muscular, resultados, e sim lesões. Então cuide o movimento do seu cliente
da melhor forma possível. Variações do movimento do puxador alto seria puxada à frente, dando ênfase maior ao trapézio medial, tá? Clientes com anteriorização do ombro, ou seja, ombro à frente, teriam como esse exercício uma forma essencial de melhorar essa postura, pois ele trabalha muito o trapézio medial. Posição inicial do movimento: inclina-se levemente o corpo atrás, mantém a postura ereta, faria puxada à frente. Essa puxada seria próximo ao queixo. Extensão, início do movimento. Puxada, término do movimento, início do movimento. Essencial nesse exercício, evitar que o aluno movimente o corpo ou faça a chamada roubada de peso. Evite esse movimento de roubada. Forçaria muito a região lombar, não seria indicado para clientes que façam aula de personal. Correção acima de tudo. Variação do exercício com pegada, mas fechada. Inicia o movimento, término do movimento. Puxada, término. Mudança do movimento com as mãos em pronação, tá? Trabalharia mais grande dorsal, principal, flexores de punho, bíceps braquial. Término do movimento, início do movimento. Término do movimento, início do movimento. Variação do puxador alto seria barra curta ou triângulo do puxador. Seria realizado o movimento, ênfase no grande dorsal, agora trabalhando um pouquinho mais deltoide posterior e romboides menor e maior. Início do movimento, término do movimento. Início do movimento, término do movimento. Essencial nessa variação do grande dorsal, puxador alto, seria a posteriorização do seu ombro, aproximação das escápulas nesse exercício. Seria essencial nesse movimento. Iniciamos agora o movimento de remada curvada, com a mão fechada e mão aberta. Musculatura de grande dorsal, longuíssimo do dorso, eretor de coluna, romboide menor e maior e deltoide posterior. Um exercício muito completo. Nesse exercício, muito importante para com aumento de carga, clientes que tenham pesos elevados, na realização do movimento, exercício, utilizar o cinturão, um cinturão de prevenção de lesões, que seria colocado na região lombar, teria seu aperto máximo para que ele trabalhe de uma forma para segurar esse posicionamento da coluna para iniciar o movimento. Então é um aparelho essencial, seria um equipamento essencial para diminuir o risco na região lombar. Iniciaremos agora um movimento, tá? Primeiramente, a gente vai encaixar todo o corpo. Então, flexão de joelho, flexionaria o joelho, encaixaria o corpo, alinharia, joelho não pode passar a ponta dos pés, tá? As costas não teria curvatura não teria curvatura nem anteriorizada, nem posteriorizada. Então, postura ereta, mãos fechadas, iniciaremos o movimento com as mãos fechadas, início do movimento, barra suspensão, término do movimento, essa barra encostaria bem na cicatriz umbilical do movimento, início do movimento, término do movimento. Variações desse exercício: mãos abertas,
O cotovelo nesse movimento seria aberto e anteriorizado, uma angulação de 90 graus. Mãos abertas, inicial, término. A barra seria próximo ao peitoral, desce, término do movimento. Agora iniciaremos a remada unilateral, posição ereta. Exercício teria muita finalidade para pessoas que têm escoliose, tá? Por serem exercícios localizados um braço de cada vez, ou seja, unilateral. Então ele daria musculatura igual de cada lado muscular, de cada agrupamento muscular bilateralmente. Então, início do movimento, extensão de cotovelo, tá? Flexão de cotovelo e aproximação de escápulas. Volta, início do movimento, puxar. Importante nesse movimento, não deixar o peso ir muito para trás. ênfase maior no tríceps, não teria função. Início do movimento, término do movimento. Variação desse exercício, muito importante para trapézio medial. Início do movimento, término do movimento. Início do movimento, término do movimento. Angulação de 90 graus no término do movimento. Mais duas variações seria remada curvada com halteres, que seria feito com extensão de cotovelo, flexão de joelho, manutenção da postura de forma ereta, puxada, aproximação de escápulas, extensão de cotovelo, puxada, aproximação de escápulas, extensão de cotovelo. Remada curvada com variação, puxa, abertura, puxou, abertura, ênfase maior, lombar maior. Variação do bíceps seria a rosca concentrada, ela teria o encaixe, você sentado em qualquer local, ou cadeira, ou um banco de supino. Esse movimento teria a coluna levemente inclinada à frente, posição ereta, ele pegaria o peso, extensão total do cotovelo, é muito importante nesse exercício a extensão total. Flexão do movimento, flexão do cotovelo, término do movimento. Extensão, início do movimento, término do movimento. Esse exercício isola muito o bíceps braquial. Seria um exercício muito importante para o bíceps braquial. Nesse exercício, erro mais frequente seria movimentar o corpo, ou o exercício utilizando a outra mão para ajudar, que seria o exercício de apoio, tá? Esse exercício é muito complicado na forma de enrolar, porque sempre o cliente procura trabalhar o membro mais fraco, né, e realizar esse exercício de ajuda, de auxílio, no membro mais fraco. Então não pode ter esse auxílio. Variação desse movimento seria com a mão virada, extensão do cotovelo, flexão do cotovelo em posição de martelo. Exercício teria uma função maior em cima do antebraço, braquioradial, tá? Extensão, início do movimento, flexão, término do movimento. Uma variação muito comum e utilizada seria no banco ou no banco Scott, que seria um aparelho, tá? Seria do movimento, extensão com apoio, extensão do movimento, flexão, dando ênfase maior ao bíceps braquial, por ele ter um apoio e ficar isolado. Aparelho de banco Scott seria um aparelho para isolar o bíceps braquial, e flexor de punho, trabalha muito a questão de flexão de punho. Exercício com encaixe, muito importante, o cliente deve colocar o cotovelo alinhado com o aparelho onde será realizado o movimento. O mecanismo de alça que teria aqui ficaria alinhado ao cotovelo. Apoia-se o braço, apoia o corpo ereto, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo. Utilizando o banco, podemos fazer com a barra também.
O exercício de variação teria muita função no flexor de punho e braquioradial. Exercício com a barra, extensão de cotovelo, flexão de cotovelo. Muito importante para braquioradial, braquial e flexores de punho. Iniciaremos agora o movimento para o músculo tríceps. Será realizado com elástico e com a polia dupla, o exercício de extensão de cotovelo na polia. Inicialmente com elástico, realizaremos postura ereta, leve flexão de joelho, coluna estaria alinhado e inclinado à frente. Nesse movimento, o cotovelo estará encostado ao corpo, realizará uma extensão total do cotovelo e iniciará músculo tríceps e anconeu. Outra variação desse exercício seria na polia com a corda, músculo alinhado, perna semiflexionada, encostando o cotovelo ao corpo, extensão do braço, flexão até um ângulo de 90 graus. Erros muito comuns nesse exercício que devem ser evitados com clientes de personal. Forma de roubar, deslizar o cotovelo à frente e fazer o roubo. Deslizar e roubo. Esse movimento estaria tirando a função do tríceps. Outro movimento comum de erro é evitar não estender o cotovelo. Essa não extensão do cotovelo complicará no resultado final desse exercício. Tríceps braquial na polia, o exercício será realizado com ênfase no tríceps braquial e anconeu. Esse exercício será realizado com as duas pernas voltadas à frente, exercício tríceps parado junto ao corpo, extensão de cotovelo, flexão até o ângulo de 90 graus, extensão de cotovelo. Muito importante a extensão de cotovelo, tá? Variação. Outro exercício na polia alta é o tríceps com corda. Estaria envolvendo a mesma musculatura, só que estaria dando mais ênfase na extensão de cotovelo, trabalhando mais o tríceps braquial. O exercício é realizado, braço parado ao corpo, extensão de cotovelo, abre-se e faz uma hiperextensão no cotovelo, retorna ao movimento, ângulo de 90 graus. Estende o cotovelo, hiperextensão com abertura, volta e retorna. Próximo exercício seria um exercício para musculatura de tríceps, tá? Extensão de cotovelo, no exercício chamado coice. Levemente flexionada, a perna à frente, a perna de trás levemente flexionada, apoia, braço grudado ao corpo, estende o cotovelo, volta até um ângulo de 90 graus. Extensão de cotovelo, volta a um ângulo de 90 graus. Erros muito comuns: movimentação de tronco para roubar. Movimento muito comum isso aqui. Outro movimento, movimentação de ombro. Esses exercícios facilitam a execução, só que é uma forma errada e tira toda a função do tríceps. Trabalha muito mais ombro e acaba tirando a perfeição do movimento de tríceps. Agora vou sentar e realizar um movimento de tríceps francesa, que é um movimento que há um apoio do braço, você utiliza o outro braço para segurar, você vai fazer uma flexão até 90 graus de cotovelo, extensão do movimento, flexão, extensão do movimento. Muito importante o apoio do braço para evitar que esse braço fique movimentando, tirando a ação principal do músculo tríceps braquial. Iniciaremos agora o movimento para o ombro, musculatura de deltoide, ênfase nesse primeiro exercício, uma elevação frontal de ombro. Primeiro exercício é ênfase em deltoide anterior, peitoral também teria ação nesse movimento. Pernas levemente flexionadas, apoiado à frente o braço,
vai fazer uma elevação, retorna, movimento inicial. Elevação, retorna, movimento inicial. Cotovelo levemente flexionado nesse movimento, muito pouco, para diminuir o risco de lesão articular no cotovelo. Preocupações nesse exercício: movimentação do quadril à frente. Movimentação de quadril à frente. Uma hiperlordose aconteceria nesse movimento, o risco de machucar a coluna lombar seria muito grande. Fique atento para o seu aluno não fazer isso. Movimento para deltoide medial, ênfase. Continua trabalhando anterior, medial e posterior, dando um pouquinho mais de ênfase ao medial. Início do movimento, elevação, retorna à posição inicial. Elevação, retorna à posição inicial. Muito cuidado nesse exercício para que o cliente não vire o movimento e abaixe o cotovelo, tirando um pouco de ênfase no deltoide medial. Isso aqui é um erro de execução. Tá? Então voltamos à posição inicial, extensão e volta. Mais uma variação esse para deltoide posterior e trapézio medial. Inclina-se o corpo, mantém a coluna ereta, joga o peso à frente, traciona o peso atrás, aproximando as escápulas, retorna à posição inicial. Puxa, retorna à posição inicial. Deltoide posterior e trapézio medial. Preocupações nesse exercício: movimentações na região da coluna. Esse movimento é um movimento muito complicado que pode ocasionar lesões. Evite movimento. O movimento deve ser totalmente parado. Mais uma variação. Outra variação seria com os elásticos. ênfase maior na definição muscular. O cliente estaria pegando elásticos e fazendo movimentos acima ou à frente ou ao lado ou até mesmo de posterior de coxa, trabalhando assim mais a definição muscular através de exercícios de elástico. Outra variação seria movimentos com a barra. A gente pode realizar movimentos com a barra de elevação frontal, tá? Estaria estimulando muito o deltoide anterior, ou se não os exercícios específicos para ombro de desenvolvimento. Estaria dando ênfase ao deltoide como principal e a musculatura de peitoral seria o auxiliador nesse movimento. O cliente irá sentar, manter a posição ereta, segurar na barra, ela levemente afastada. Ele vai elevar essa barra, vamos fazer o desenvolvimento à frente. Início do movimento, extensão de cotovelo, final de movimento. Início do movimento, extensão de cotovelo, final do movimento. Outro exercício seria desenvolvimento atrás. Início do movimento, extensão de cotovelo, término do movimento. Início do movimento, término do movimento. Musculatura de deltoide seria trabalhada, extensor de cotovelo, que seria o tríceps, estaria trabalhando para auxiliar o movimento, e a musculatura de peitoral, principalmente as fibras superiores, estarão desenvolvendo esse movimento. Muita atenção nesse exercício para o cliente não deitar sobre a cadeira. Se ele deitar e realizar um movimento de desenvolvimento anterior, ele estaria trabalhando muito mais a fibra do peitoral do que do deltoide anterior. Então, muita atenção nesse momento para o cliente não deitar. O movimento é feito com a posição totalmente ereta. Musculatura de trapézio agora, porção superior, seria realizada com o movimento de encolhimento dos ombros, que seria o quê? Elevação do ombro, diminuição. Eleva o ombro, diminui. ênfase na musculatura de trapézio.
Com a barra, a gente pode fazer rotações posteriores, rotações anteriores, rotações anteriores. Rotações posteriores seriam indicadas a clientes que teriam anteriorização de ombro e necessitam de um fortalecimento maior no trapézio medial. Anteriorização, rotação à frente do ombro, a rotação à frente do ombro, seriam para clientes que teriam projetado o ombro atrás, o peito muito para frente, fortalecendo a musculatura de peitoral para deixar esse ombro à frente. Elevação seria o maior ganho de massa muscular no trapézio superior, daria ênfase nessa musculatura. Uma variação seria com halteres, que teriam uma angulação melhor para realizar as rotações, tanto atrás quanto à frente. O cliente vai ter uma mobilidade melhor para realizar esse exercício. Tá? Com halteres ele pode ter elevação também. Uma variação muito interessante é utilizar o deltoide anterior para realizar esse movimento. Ele trabalha o deltoide anterior até uma angulação de 90 graus do seu corpo ao eixo do seu cotovelo. Após isso, a gente estaria trabalhando a musculatura de trapézio. Então, o movimento à frente até esse ângulo, musculatura deltoide anterior, com elevação, o trapézio teria uma função maior. Então, o movimento iria até em cima. Elevação frontal com ênfase no trapézio. Exercício para antebraço. Esse vão fazer a rosca inversa. Você estaria com a mão invertida, tá, para realizar o movimento. ênfase em braquiorradial, o bíceps braquial teria auxílio nesse movimento e os extensores de punho teriam ação nesse movimento. Uma das coisas mais importantes de se preocupar é a mudança do dedo, o dedo que estaria alinhado atrás do movimento, a gente jogaria para frente para diminuir o risco em cima do dedo maior, tá? Para realizar o movimento. Então, início do movimento, perna levemente flexionada, extensão do cotovelo, tá? O movimento seria realizado com uma flexão do cotovelo e uma extensão de cotovelo, tá? Flexão de cotovelo, extensão de cotovelo. A musculatura de antebraço estaria tendo uma ênfase maior com a rosca invertida. Tem que cuidar muito nesse peso, principalmente com o cliente por causa do peso, tá? E também a execução. Não deixe o cliente roubar jogando o ombro à frente. Esse movimento aqui não está correto, tá? Força muito o ombro, estaria prejudicando o próprio cliente. Gruda o braço ao corpo, realizar o movimento só com o antebraço, retornar à posição inicial. Vamos trabalhar agora os extensores de punho agora, através do exercício de flexão e extensão do punho. Tá? Com halteres, vamos realizar um movimento, trabalhando a nossa extensão, a flexão do punho e a extensão. Flexão e extensão. Nesse movimento, devemos observar muito o cliente para não deixar que ele eleve esse cotovelo, tire o cotovelo da sua coxa, pois esse movimento estaria trabalhando de forma a atrapalhar a musculatura e ajudar a levar um peso em excesso. Então, o movimento, utilizando o cotovelo, estaria de uma forma errada. O cotovelo fica junto na coxa, estaria realizando o movimento. Agora, trabalhando os flexores de punho, estaremos modificando a mão, virando a mão, para trabalhar os flexores de punho. Nos flexores de punho, o cotovelo fica grudado na perna, tá? Não há movimento, só o punho trabalha. Existem dois exercícios com esse movimento. Primeiro, extensão do punho, flexão do punho, extensão do punho, flexão do punho, trabalhando a musculatura de flexores de punho e extensores de punho. Tá? Agora vamos fazer uma variação desse movimento. Vamos fazer a extensão do punho com deslizamento
do halter. Voltou, flexão. Extensão do punho com deslizamento do halter. Voltou, flexionou. Outro exercício que seria os flexores e extensores de punho seria rotação externa e rotação interna do punho. Trabalhar a musculatura de rotatores de punho e flexores e extensores. Rotação externa, rotação interna. Exercício, lembrando, exercício de antebraço, a musculatura deve estar apoiada à coxa, cotovelo com apoio à coxa, não deve realizar nenhum movimento do cotovelo. O cotovelo ele fica encostado na sua coxa. Iniciaremos agora com o membro inferior. O melhor exercício para membro inferior seria o agachamento. Primeiramente, o agachamento com halteres. A gente realizar os dois pés alinhados à frente. Ele vai realizar uma flexão e extensão de quadril, uma extensão e flexão de joelho. Esse movimento será agachar e realizar o movimento. Agachar e realizar o movimento. Muita atenção para que a ponta do joelho não passe a ponta dos seus pés. Erro muito comum seria realizar o movimento jogando o joelho à frente. Isso força demais o tendão, tá? O tendão patelar e possivelmente poderia ocorrer uma lesão no seu cliente. Então, joga o quadril atrás, flexiona o seu joelho e execute o movimento. Outro exercício, esse exercício de agachamento trabalha muito o glúteo na sua extensão de quadril, o glúteo máximo e isquiotibiais. Na nossa flexão de joelho e extensão de joelho, quadríceps, e na extensão de tornozelo, o tríceps sural, que estaria tendo retorno. Então é uma musculatura, é um exercício muito completo, trabalhando para ajudar para dar uma performance melhor para o cliente. Outro exercício seria o avanço ou afundo. Colocaria uma perna à frente, a outra perna estaria apontada atrás, na ponta dos pés. Esse movimento, você estaria flexionando a sua perna atrás, tá? E agachando. Realizaria um movimento de extensão agora, dando ênfase na musculatura da perna anterior, que está na frente, tá? Movimento de flexão e extensão. Muita atenção em não deixar o joelho passar a ponta do pé. O tendão patelar está ali, pode inflamar ele, risco de lesão muito grande. Então o exercício de novo seria de flexão e extensão. Esse movimento ele pode chegar até o final, não tem problema. Você pode ir até encostar o joelho ao chão, lembrando do joelho sempre atrás. ênfase glúteo, anterior de coxa sendo quadríceps com função principal, tensor da face láctea e o tríceps sural na parte de gastrocnêmio panturrilha. Exercício agora na cadeira extensora, tá? Músculo principal, quadríceps. Hoje existem várias cadeiras extensoras no mercado, todas elas têm a disponibilidade de ajuste, tanto do banco como regulação à frente. Muito importante cuidar para o banco estar alinhado e a articulação do joelho alinhado com as alavancas do equipamento. Então você pode alinhar tanto o equipamento na parte de angulação inicial, angulação nos pés ou angulação da cadeira. Todos esses seriam para dar conforto para o aluno e estabilidade no movimento. A cadeira extensora, então, o movimento, alinhamento total da postura, conforto ao cliente. Esse cliente seguraria as mãos no apoio que existe no aparelho, os pés dele estariam muito bem encaixados com o movimento, com o aparelho, tá? Sempre com essa dorsiflexão. A cadeira estaria alinhada no movimento, a alavanca com o seu joelho, totalmente alinhada, posição correta.
O cliente agora realizaria a extensão de joelho e normalmente a flexão de joelho. Início do movimento, término do movimento. Musculatura de quadris seria totalmente exigida, né, utilizando a cadeira extensora. Lembrete para pessoas que têm problema no joelho. Tá? A angulação correta de realização, principalmente para lesões do condral patelar, lesões patelares, seria uma angulação de 0 graus até 30. O movimento seria mais curto, tá? Para realizar esse movimento. Diminui a compressão em cima dos ossos, tá? Realizando o movimento com mais segurança. Uma variação na cadeira extensora seria um movimento unilateral, ou seja, somente a perna direita realizaria o movimento, somente a perna direita, ou a perna esquerda estaria realizando o movimento. Musculatura de isquiotibiais e musculatura posterior de coxa. Utilizaremos agora cadeira flexora, respeitando toda a angulação da cadeira e do cliente. A gente faz o maior conforto possível para o cliente em realizar o movimento de flexão de joelho. Então o movimento se inicia com a extensão, tá? Realizar o movimento de flexão até o ângulo permitido pelo aparelho, tá? Volta com a extensão de joelho, flexão, retorna à posição inicial. Isquiotibiais, tríceps sural, estaria trabalhando nessa execução desse aparelho. Outra dica nesse aparelho seria a musculatura fazer unilateral. Então, só a perna direita ou só a perna esquerda. Muito importante para clientes que têm uma perna maior que a outra ou um problema de escoliose, seria para correção. O exercício feito unilateralmente seria para correção e igualar as pernas. Uma variação interessante para a musculatura de anterior de coxa seria o agachamento ou o agachamento unilateral utilizando a bola. O cliente vai encostar a bola numa parede, encostar as suas costas na bola e realizar um movimento de agachamento. Seria uma variação muito interessante para o seu cliente, utilizando a bola como aparelho. Aparelho de leg press, aparelho completo, trabalhando anterior de coxa, posterior, tríceps sural e a musculatura de abdômen, trabalhando nesse movimento. Encaixe, sentou, conforto ao cliente, né? Os pés devem estar apoiados, sempre lembrando, nunca a ponta do pé deve estar abaixo da ponta do joelho. Início do movimento levemente flexionado, tá? Bem pouco, diminuindo a carga em cima da cápsula articular. Inicia-se uma flexão de joelho, término de movimento e uma extensão. Início do movimento. A angulação indicada até 90 graus para iniciantes, intermediários, após 90 graus para alunos mais avançados. Extensão, retorna ao movimento. Pessoas com problema de joelho, a angulação seria curta, restrita, a de 5 graus a 30 graus. Uma angulação muito restrita, diminuir o estresse em cima da cápsula articular. Variações desse movimento seriam variações com os pés totalmente abertos, dando ênfase à parte de vasto medial, então os pés totalmente abertos, dando ênfase à parte interna da coxa, pés próximos, dando ênfase à parte lateral, vasto lateral do quadríceps, vasto lateral do quadríceps, pés levemente apontado ao lado, dando ênfase nos adutores e abdutores, dando ênfase nos abdutores e adutores, ou pés alinhados acima, pés alinhados acima, trabalhando o movimento, dando ênfase a posterior de coxa e isquiotibiais, movimento
trabalhando posterior de coxa e isquiotibiais. Nesse movimento, a ação do glúteo terá maior ênfase. Outra variação desse movimento daria ênfase unilateral a cada perna, trabalhando muito melhor uma perna de cada vez. Então seria um movimento realizado com segurança inicialmente com as duas pernas. Após isso, na mesma posição do quadril, o seu tornozelo estaria aliado ao quadril, tira uma perna, estaria realizando um movimento, tá? Flexão e extensão. Da mesma forma, com segurança, troca-se a perna, realizaria um movimento de flexão e extensão. Término do exercício, segurança ao cliente, os dois pés retornam à posição inicial. Agora iniciaremos o aparelho, tá, de panturrilha, com ênfase na musculatura de tríceps sural, gastrocnêmio. Tá? É um movimento muito importante. Ele realizaria um movimento de dorsoflexão e flexão plantar do tornozelo. Ele também estimularia e fortaleceria a musculatura, o tendão de Aquiles, ou o tendão calcâneo, que hoje a nomenclatura mudou, tendão calcâneo. Então a gente realizaria um movimento. Postura ereta ao entrar no movimento, entrei no aparelho, postura, extensão de joelho, voltar para a posição inicial. Realizaria um movimento de elevação e uma dorsoflexão, uma flexão plantar e uma dorsoflexão. Variações desse movimento, a variação desse movimento seria de forma unilateral, uma perna de cada vez, unilateral, tá? Ou variações com os pés abertos, abduzidos, os pés abduzidos, com ênfase na parte medial do movimento do gastrocnêmio, ou pés abduzidos, com ênfase na musculatura lateral do gastrocnêmio. Ao realizar o movimento, encaixe, volte ao pé à posição inicial, flexão de joelho, término do movimento. Exercício de aparelho de mesa flexora, é um aparelho principalmente para o grupamento posterior de coxa, isquiotibiais e glúteo, trabalha glúteo, para realizar um movimento de flexão de joelho no aparelho. Então, alinhamento do aparelho com o aluno seria feito na posição da alça do aparelho, mecanismo de biomecânica, junto com a parte do joelho. O aluno realizará uma flexão de joelho, tá? Término do movimento será com um ângulo de 90 graus ou um pouquinho a mais, dependendo do aparelho que esteja sendo feito, né? Agora realizará na descendência uma extensão de joelho, segurando o peso. Dica muito importante: ao realizar esse movimento, o professor deve cuidar da região da lombar do cliente, tá? Diminuindo o estresse na região lombar, e o cliente deve trabalhar a parte de fortalecimento de abdômen, para evitar que haja uma hiperextensão na região lombar. Aparelho de cadeira adutora. Importante é alinhamento do cliente, postura ereta, tá? O aparelho, o cliente vai realizar uma abdução, tá? E na força de carga que o aparelho vai implementar, o exercício será de adução, tá? O exercício fechar o movimento. A musculatura principal, adutor magno, adutor curto e adutor longo, para a realização desse exercício. Afasta a perna, pode realizar. Exercício afasta a perna e agora o cliente vai abduzir. O aparelho próprio vai abduzir a perna e agora adução. Uma variação nesse equipamento seria a abdução. Então, mudaria o equipamento e o cliente agora faria força para abduzir. Musculatura responsável por abdução seria musculatura lateral de coxa, tá? Estaria tendo função principal nessa musculatura. Exercício de stiff,
tá? Seria um exercício realizado para isquiotibiais, glúteo máximo e teria uma participação do tríceps sural nesse exercício. Exercício muito importante para posterior de coxa. Duas maneiras de realizar esse exercício, com barra ou com halteres, tá? Exercício com barra. Exercício, o cliente irá pegar a barra, né, postura ereta, manter essa postura, abdômen principalmente muito contraído, realizará um movimento de extensão de quadril agora, agachando e volta. Primeiro movimento, a perna estará totalmente estendida. Muito importante nesse exercício será não movimentar a parte da articulação de joelho. Mais uma vez. Posicionamento na região lombar, evitar curvaturas, tá? Então, posicionamento muito ereto, evite curvatura do seu cliente, fazer uma curvatura na coluna. Dica muito importante para o profissional: existe hoje um movimento de você colocar qualquer tipo de suporte embaixo dos pés para forçar ainda mais o movimento, tá? Então, o cliente pisa em cima de qualquer suporte, pode ser uma anilha, uma caixa, um bastão, qualquer suporte, realizará o movimento e esse movimento terá uma função, terá uma carga maior sobre a articulação, um estresse maior sobre a articulação de estiramento muscular. Variação desse movimento, pode dar um passo atrás, seria com leve flexão de joelho. O joelho estaria com uma leve flexão, mas no movimento inicial de leve flexão, flexionando um pouquinho, uma leve flexão. Seria esse uma variação do movimento estilo, tá? Seria um movimento para posterior de coxa e glúteo. Tá? Exercício de abdução de quadril. Músculo principal, glúteo médio, mínimo, tensor da face lata. Vai realizar uma abdução. Postura do cliente, cuidado, não deixe ele movimentar a região lombar. Ele realizará um exercício de abdução, pode fazer, abdução e na descendência, adução. Então, toda a lateral do quadril será realizada nesse movimento. Tá? Uma variação muito importante, uma dica legal, seria a flexão de joelho. Vai realizar uma abdução dos joelhos flexionados. ênfase maior no glúteo. Esse movimento, atenção especial à região lombar, para o cliente não virar o corpo totalmente. Então, realizará um movimento, ênfase maior na parte de glúteo médio e mínimo. Mais uma variação, seria com os joelhos à frente, estendido. Joelho estendido seria mais uma variação. ênfase maior na tensão da face lata. Tá? Lombar posicionado, contração de abdômen, realizará o exercício. Tá? Pode flexionar. Agora, em 4 apoios, vai realizar o movimento de glúteo, o exercício de glúteo. Uma variação muito importante seria a extensão de quadril com extensão de joelho. Semitendinoso seria exigido, continua trabalhando com musculatura principal, seria o glúteo máximo, médio e mínimo. Então, realiza esse movimento. Perna estaria flexionada e estendida, término de movimento. Postura, cuida muito da postura do seu cliente. Mais uma vez, estende, extensão de joelho, movimento correto. Variações muito importantes seriam com abdução e adução nos pés. Então, realizaria um movimento agora com leve abdução nos pés e adução nos pés. Rotação interna ou externa. Mesmo movimento, rotação com rotação externa. Voltou, movimento, extensão, rotação externa. Internamente agora, movimento, isso. Extensão internamente. Volta. Seriam os exercícios de glúteo e suas variações. Exercícios de abdominais, o cliente deverá ter o maior contato possível das suas costas no colchonete, evitar hiperextensão. Tá? Ele realizará um movimento de flexão de tronco, musculatura principal
de reto abdominal, transverso do abdômen em sua função aeróbica, trabalhando a parte de respiração, tá? E a gente teria uma função muito importante também para infraabdominal, que seria na sua parte de exercícios isométricos. Então, realizaria uma flexão de tronco, pode realizar, flexão de tronco, realizaria, isso, muito importante. Dica importante, quando o cliente realizar o movimento, o profissional pode colocar a mão embaixo para evitar que ele desça muito, tirando assim essa tensão na musculatura de reto abdominal. Pode realizar o movimento e volta. Cuide muito bem da respiração. Respiração seria muito importante. Uma variação muito importante no exercício abdominal, principalmente para pessoas que têm dor na região lombar, seria elevar a perna. Pode ser apoiada com uma bola ou com uma cadeira, não tem problema aqui. E o movimento terá o mesmo movimento, só com um apoio melhor na região da lombar. Realizará o movimento. Muito importante, respiração. Trabalhe sua função maior na função de tensão na musculatura de reto abdominal. Para ela não se tornar repetitiva, musculatura abdominal, tendo reto abdominal, os oblíquos internos e externos, transverso de abdômen, realizarei variações dos exercícios de abdominais com angulações diferentes para mostrar cada fase dos abdominais importantes para a realização do exercício. Então, variação do exercício de abdômen, apoio de perna, exercício lateral, trabalhando o oblíquo externo e interno. Exercício lateral. Uma outra variação seria com movimento de perna, trazendo e volta, trazendo e volta. Movimento com variação. Outra variação seria com movimento de extensão. Muito importante cuidar da região lombar. Outro exercício com variação seria flexão de tronco com a flexão de quadril. Traz a perna junto ao corpo. Traz a perna junto ao corpo. Exercício pode ser feito com a perna estendida, trabalhando a parte isométrica, dando ênfase ao transverso do abdômen. Exercício com perna estendida. Passamos para os exercícios isométricos de abdômen, que seriam sem o movimento, muito ênfase no trabalho respiratório e a contração do abdômen. Exercício com as duas pernas estendidas. Quanto mais baixo, teria mais tensão na região abdominal. Mais alto, menos tensão na região abdominal. Outra variação desse exercício seria com 2 apoios, 4 apoios, que seria extensão total do corpo e o movimento parado. Trabalho respiratório, tendo ênfase muito importante. Ótimo exercício para eretor de coluna também. Mais uma variação do exercício de abdômen seriam os exercícios para lateral. Movimento lateral, trabalhando um pouco mais a parte de oblíquo. Continua trabalhando reto abdominal. Movimento lateral. Variação desse movimento pode incluir a perna em extensão. Movimento com a perna em extensão. Mais uma variação importante seria uma movimentação com toda a perna em suspensão. Então, elevaria a perna e realizaria o movimento.